Bom dia, pessoal. Sexta-feira, a gente espera que todo mundo esteja bem, né? Acordar mais cedo e dispostos. Gente, semana passada não. Quarta-feira a gente falou sobre medidas de densidade. Na verdade, a gente falou que a gente encontra a densidade, a gente pode medir ela diretamente, né? Ou a gente pode fazer medidas indiretas e depois calcular a densidade de um material. E aí, quarta-feira eu propus uma atividade para vocês, que era aquela da realização do experimento com um recipiente de vidro, que você coloca uma quantidade de água, coloca um ovo de galinha dentro, e com acréscimo de sal, que na verdade vai mudar a densidade da água, né? Na verdade, não vai mudar a densidade da água, porque a mistura de água com sal tem uma densidade diferente da água doce, né? Então, quer queira, quer não, muda a densidade do meio ali, né? E aí, dependendo da quantidade de sal que você vai acrescentando, a densidade do meio líquido vai aumentando, isso vai chegar a um ponto que vai ultrapassar a densidade do ovo, que não é muito distante da densidade da água doce, mas aí vai fazer com que o ovo, cada vez mais, ele vá subindo e passe a flutuar, né? Então essa é a atividade que a gente deixou quarta-feira. E aí vocês, né, a gente pediu que fizesse um vídeo fazendo esse experimento, que é um experimento que a gente considera simples e caseiro, né? Ou seja, dá para a gente conseguir fazer com materiais de casa. Quando a gente fala em densidade, a gente lembra de uma história bem curiosa, que eu acho que eu até comentei, sobre Arquimedes, né? E tem um videozinho que eu gosto, é pequenininho, curtinho, de 8 minutos, que é do YouTube. É uma animação que fala justamente sobre... Deixa eu pegar aqui... Eita, agora eu não sei se é uma janela. Não. Eu vou compartilhar a tela inteira aqui, então. Oi. Arquimedes era o cara que queria uma alavanca para mover o mundo. É, ele era grego, né? E uma das invenções dele a questão da alavanca, né? Que ele descobriu que você pode ampliar a aplicação da força se você tiver uma alavanca. E o que é a alavanca? É basicamente algum material, né? Sei lá, um pedaço de pau, onde você tem um ponto de apoio, né? E dependendo de como você coloca o ponto, né, a alavanca no ponto de apoio, se você colocar aqui, a força que você aplica de um lado ela é multiplicada, né, em função dessa diferença aqui do ponto de apoio. E aí uma frase dele famosa é justamente aqui, me dê uma alavanca e um ponto de apoio que eu moverei o mundo, né? Essa é uma Isso mesmo. das frases mais Eu li, famosas. eu li recentemente sobre. Pronto. Aí tem uma animaçãozinha, que é essa daqui que eu vou compartilhar com vocês, que fala justamente, não é... Cadê? Pronto, dá pra ver aí, né? Eu não sei se ele vai falar da alavanca, mas é a questão principalmente da questão da coroa do rei. Não sei se vocês já ouviram essa história, né? Mas a animação vai contar um pouquinho isso. Qual é a questão? O rei manda o ourives dele, né, o ourives lá do reino, que trabalha com ouro, produzir uma coroa de ouro, né, e ele dá uma certa quantidade de ouro. Não me recordo, não sei exatamente quanto era a quantidade de ouro. Mas com aquela quantidade de ouro era para ele fazer uma coroa com todo o ouro. E quando ele recebe, não sei exatamente como,
ele desconfia que parte do ouro o ourives substituiu por prata ou por outro metal, não sei se é prata, cobre, e ele dá essa tarefa a Arquimedes de descobrir se a coroa é totalmente de ouro ou não, sem fazer nada com a coroa, sem quebrar, sem derreter a coroa, sem nada, né? E Arquimedes fica um tempo pensando como é que pode fazer isso, e um certo dia ele né, vai tomar um banho, entra numa banheira e parte da água sai, e aí ele tem uma ideia de como fazer, e ele sai correndo nu pela cidade gritando Eureka, né? Então, cadê? Deixa eu começar aqui. Usa na Sicília estava ocupada pelos gregos havia... Deixa eu só comentar um detalhe. O português é de Portugal. Então, se vocês puderem aumentar o som aí, que ele tem hora que ele fala bem rápido, a gente nem consegue entender. Principalmente agora, no início, que ele diz assim, a Sicília, sei lá, não sei se ele menciona o ano, ele diz que estava ocupada pelos gregos, né? Siracusa, na Sicília, estava ocupada pelos gregos havia décadas. No século III antes da nossa era, já se tornara uma cidade rica e poderosa, com 500 mil de habitantes. 500 mil de habitantes, Siracusa. Olá, meus pais. Filho! Arquimedes, eu estava tão preocupada. Não tinhas de ficar preocupada. Alexandria é uma cidade segura. E eu estive a estudar com Euclides, o maior matemático do mundo. Estudaste bastante. Acho que sim. Euclides ficou satisfeito comigo e eu tive uma ideia para resolver a quadratura do círculo. O quê? A quadratura do círculo? O quebra-cabeças de todos os sábios? Não pode ser. Tu vais ver, pai. Entretanto, vou apresentar-te ao rei Hierão. Poderá ser-te útil? Fídias, astrónomo do palácio, e o seu filho Arquimedes pedem uma audiência à vossa majestade. Podem entrar! Então, Fídias, o teu filho Arquimedes voltou de Alexandria, hein? Sim, majestade, onde muito aprendeu. E era preciso ir tão longe para aprender? Não teremos em Siracusa sábios suficientes? Temos, majestade, mas o maior de todos, Euclides, ensina em Alexandria. Então, Arquimedes, vais poder mostrar o teu saber. Aproxima-te. O meu Ourives fez-me esta coroa toda em ouro, pelo menos é o que ele diz. Mas desconfio que ele me enganou. Desconfio que ele usou no interior da coroa um metal menos nobre, menos custoso. Agora diz-me, será possível sabê-lo sem destruir a coroa? Pronuncia-te, Arquimedes. Não é possível, majestade. Teria de se partir a coroa. E era uma pena partir uma coroa tão linda. Eu não pedi a tua opinião, Nabotos. Pergunto-me até se não estarás feito com o outro. Então, Arquimedes, mostra-nos o teu saber. Vou tentar, mas preciso de algum tempo, majestade. Chega-te um dia ou precisas de 2? 2 dias devem chegar, majestade. Estás em apuros, meu filho. Que vais fazer? É preciso calcular o volume da coroa. Depois, pesando-a, podemos verificar se o seu peso corresponde ao do ouro, que é um metal pesado. Calcular o volume? Oh, estás a brincar! A coroa tem uma forma demasiado complexa, é impossível! Vou pensar no problema, pai. Entretanto, anda, vamos aos banhos, para descontrair. Ouve lá, o que é que estás a fazer, Arquimedes? Eureka! Encontrei! Eureka! Eureka! O que é que se passa? Porquê é que ele foi embora? O banho estava muito quente? Não faço ideia. Saiu a gritar, Eureka, encontrei! Mas o que não sei. Não encontrou nada? Eu lavei bem a banheira. Eureka! Já não há respeito.
E aquele? A correr tudo nu pela rua não pode ser. É Arquimedes, o filho de Fídias. Não bate bem? Então, Arquimedes, a coroa é de ouro puro. Claro que sim. Derreti 60 moedas de ouro para fazer. Peça para trazerem 60 moedas de ouro, majestade. Cuidado! As minhas sandálias! Vou constipar-me! Pesa a coroa, menos o peso do seu volume de água, que transbordou. Veja. Traga umas moedas de ouro. 1, 2, 52, 53, 54. O peso das 54 moedas de ouro é igual ao peso da coroa, mas o nível de água não subiu até acima. Por isso as moedas de ouro ocupam menos volume do que a coroa. Por isso a coroa não é feita apenas de ouro. Contém também outro metal mais leve. Sim. Tens a certeza? Oh, sim, majestade. Ele está enganado. A coroa foi feita com 60 moedas de ouro puro. Nós pesámos-la. Se o peso for o mesmo, mas a densidade for diferente, então é porque a coroa contém outro metal mais leve. Espera. Assim vão perceber melhor. Como vê, o peso é o mesmo, mas a almofada é maior. É feita de um material menos denso do que o ouro. Juro-vos, majestade, sou um homem honesto. Nunca ousaria fazer nada que... Há uma maneira de verificar. Qual? Traz-me um martelo. Cuidado, Arquimedes. É bom que tenhas a certeza. Se a coroa for de ouro puro e tu a destruires... Nesse caso, majestade, a minha mão será cortada. Prendam-no! E tu, Nabatoso, és vigarista ou incompetente? E quero-te fora daqui! Vai-te embora! Desaparece! Estás despedido! Mas, senhor, eu não sabia. Desaparece antes que eu perca a paciência! Sim, senhor. Tu sabes usar os teus conhecimentos, Arquimedes. Podes ser útil ao nosso povo. Bom, a historinha é curtinha, né, como eu comentei, mas é interessante, né, que aí no final dá para ver como é que ele faz. Ele coloca um metal, né, que não é ouro entre as camadas de ouro, né, e aí Arquimedes no banho percebeu que ele podia medir o volume de algum corpo, mergulhando ele dentro de água, né, e medindo a quantidade de água que ultrapassava, e depois medir a massa, né? E para a atividade de hoje, e aí hoje eu tenho outra proposta de atividade, é de a gente fazer mais ou menos o que Arquimedes fez para medir a densidade. No caso ali, ele não mediu a densidade, ele não sabe qual é a densidade realmente do ouro, né? Ele não tem um valor, ele não tem uma unidade. Por quê? Porque, inclusive, na época nem existia, né, o quilograma, não existia o volume que a gente mede hoje em metro cúbico, o metro não existia, né? Existia provavelmente outras medidas de volume e de massa. Mas o que Arquimedes fez ali, na verdade, foi comparar duas quantidades, né? Que aí vocês viram, acho que foram 50 moedas de ouro que o rei, né, colocou, entregou ao ourives para ele poder fazer a coroa. E aí ele pega novamente essa mesma quantidade de ouro para comparar com a coroa, né? Então,
Hoje, a proposta da atividade é a gente fazer medidas de volume e de massa de alguns materiais e a partir dessas medidas a gente fazer o cálculo, tá? E encontrar um valor de densidade para esses materiais. Deixa eu abrir aqui. São alguns vídeos. Deixa eu ver se eu salvei aqui. São alguns vídeos que eu gravei. São esses aqui. Que eu gravei inclusive no laboratório de química. Em função de alguns detalhes. Que é o seguinte. Beleza, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Não, cadê? Porque lá no laboratório de química eu tenho... Isso aqui primeiro. Eu tenho balança e eu tenho recipientes para medir o volume. Bom dia, gente. Aldineide chegando aí. Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Cadê? Ah, meu Deus do céu. A tela inteira mesmo. Que aí eu boto aqui. Vocês já estão vendo? Sim, professor. Pronto. Então, eu não sei se aumentando o volume aqui vocês escutam melhor, mas esses vídeos eu posso colocar, eu vou colocar lá no Siga A, tá certo? Então, deixa eu rolar aqui. Bom dia, gente boa. Hoje estamos aqui no laboratório de química, tá? E vamos fazer a atividade prática da aula de densidade, de medida de densidade, né? E estamos aqui com o nosso companheiro Guilherme, que está nos auxiliando. E a ideia é a gente fazer medida de volume e de massa, tá? Então aqui para medir volume, a gente precisa de recipientes que tenham graduações, né? Nesse caso aqui, eu escolhi 3 beckers, tá? Um de 1 litro, um de meio litro e esse aqui de 100 ml, né? Que é o que a gente vai utilizar, tá? E alguns materiais para a gente fazer medidas também, certo? Uma pedra que a gente encontra facilmente, tá? Esferas de vidro, bolas de gude, trouxe 2 aqui, uma esfera de aço, tá? Que a gente conhece por rolimã, um pedaço de cerâmica e esse recipiente que é de vidro também, tá? Um vidro um pouco mais trabalhado que esse, né? Mas também é de vidro para a gente fazer essas medidas, tá, ok? Então qual é o procedimento? Temos os materiais e temos os recipientes. Nós vamos encher o recipiente com água e depois vamos mergulhar de um por um os materiais que nós temos, as peças, tá, ok? E aí a diferença do volume vai ser o volume do material. E aí, gente boa, agora a gente vai fazer... Deixa eu só parar aqui, gente. As massas dos objetos. Vocês continuam vendo, né? Então, primeiramente a gente vai fazer a medida da massa desse pedaço de cerâmica. Sim, professor. 66,21 gramas. Lembrem que a massa aqui está sendo medida em gramas. E que antes de medir a gente precisa calibrar ou zerar a balança, né? Isso aqui é uma pedrinha que a gente achou.
calibrar aí. 43,20. Uma esfera de aço. 16,22. É sempre importante a gente colocar no centro da balança um recipiente de vidro. A gente vai fazer a medida da massa do vidro. 150,10 gramas. E as esferas de vidro, né? Que é outro tipo de vidro também. Que eu vou fazer primeiro a medida de uma, da menor inclusive, e das duas juntas. Ok? Beleza, agora vamos para a medida dos volumes. Beleza, gente boa, agora vamos partir para as medidas. Gente, só comentar um detalhe aqui, que lá no início do vídeo eu mostro os beckers maiores, né? Mas quando a gente tentou fazer a medida, como a graduação dele é muito ruim, a gente acabou substituindo eles por essas provetas, tá? E volume, tá? Vamos medir inicialmente o volume dessas pecinhas que são menores, né? As maiores nós fazemos a medida na sequência. Para isso, a gente pegou aqui algumas provetas e já calibramos com o valor de 210 ml, tá? Eu vou começar com a esferinha de aço, tá? E aí, gente, quando vocês forem fazer isso, vocês não coloquem ela soltando, tá? Vocês inclinem o vidro o máximo que vocês puderem e vão soltando devagarzinho para quando ela cair lá no fundo, ela não machucar o recipiente, né? E aqui é no olhômetro, né? Eu acho que deu não deu nem 10 ml aqui direito, não. Eu vou chutar uns 8 ml, tá? Vou pegar uma outra que também está com 210 ml e vou fazer aquela mesma sequência. Primeiro a bolinha menor, certo? Para a gente medir o volume dela. Deixa eu ver aqui se eu consigo soltar ela. E aqui eu vou estimar que ela deu a metade, 5 ml, tá? E vou colocar a outra aqui em seguida. E aí a diferença das duas me dá o volume da segunda bolinha, certo? Então aqui eu tenho 1, 2, 3. Essa segunda bolinha é maior, então deu aí uns 30 ml, tá certo? E para a pedra também a gente, essa proveta é um pouquinho maior, mais larga, né? Mas também colocamos 210. E aqui eu também vou soltar essa pedra devagarinho para ver aqui. Então, vamos lá. 10. Eu vou chutar aí uns 26 ml. Certo? Acho que dá para vocês verem aí. Ok? Beleza, pessoal? Então vamos medir agora esses objetos que são maiores, tá? Para isso a gente precisa de um recipiente maior, obviamente, do que das provetas, né? Então a gente pegou esse becker aqui, né? Que tem 800 ml, calibramos em 800 ml, e aqui a gente vai colocar a cerâmica, né? Aí, bom, aí tem que dar um chute aí
mais ou menos, aí tem que ser no olhômetro, tá? Eu vou chutar em uns 40 ml aí, tá bom? Vamos retirar a cerâmica. Importante a gente ver se permanece nos 800, permanece. E agora a gente vai colocar esse vidrinho, né? Só que como ele é, né, não é oco exatamente, mas ele tem uma cavidade, a gente vai fazer o seguinte, vamos encher ele de água antes de colocar. Isso facilita na imersão dele. Importante que ele fique totalmente imerso dentro d'água, né? Se alguma parte ficar do lado de fora, a gente não está medindo o volume dele todo. Então, deixa eu só um pouquinho mais aqui assim. E vamos lá dar uma medida. Tá bem no olhômetro. Esse aqui já deu um pouquinho maior. Se eu dividir na metade, eu tenho 900, então eu vou chutar aí uns 80 ml. Pronto, pessoal. O Daniel chegou agora, não viu nada, mas eu vou colocar esses vídeos lá no Siga. Bom, o que é que eu quero que vocês façam? E aí, vocês podem até, se for o caso, fazer, né, juntos aí, assistir e compartilhar essas informações, porque as informações são as mesmas para todo mundo, né? Então, pode, sei lá, talvez um assistir e dizer, fulano, eu fiquei com dúvida na medida da segunda bolinha de gude, quanto foi? Tem um detalhe, pessoal, que inclusive depois que eu gravei o vídeo foi que eu verifiquei, e vocês vão ver lá na planilha que eu vou colocar para vocês, que já está corrigido. A medida da segunda bolinha, vejam, o que é que eu estou fazendo com as duas bolinhas de gude, né? Eu estou medindo a massa da primeira e depois das duas juntas. Então, a medida das duas juntas não é a massa da segunda. Para encontrar a massa da segunda, eu vou fazer a medida das duas juntas menos a da primeira. Esse é um detalhe, né? A mesma coisa com o volume. Só que eu cometi um erro, depois foi que eu vi, que a medida do volume da primeira bolinha é em torno de 5 ml. Beleza. Quando eu junto a segunda bolinha, no vídeo eu digo que o volume das duas juntas é 30, mas aí foi um erro que eu cometi, tá? Cada diferençazinha dali da proveta não era 10 ml, eram 5 ml. Então a medida das duas juntas seria 15. E no caso da segunda bolinha seria 10 ml e da primeira seria 5, porque as duas juntas dá 15 e só da primeira dá 5, tá? Então esse é um detalhe para quando vocês forem fazer os cálculos. Então vocês vão assistir o vídeo e vão anotar a massa da cerâmica, a massa da pedra, a massa da bolinha de gude primeira, a massa da bolinha de gude segunda e a da esfera de aço, né? Do aço. E depois os volumes correspondentes a cada um desses, para vocês calcularem a densidade, né? Fazendo a divisão da massa pelo volume, tá certo? Eu vou colocar no Siga o roteiro dessa atividade. Inclusive, eu não sei se eu estou com ele aqui. Estou com ele sim. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Que aí eu explico. Aí vai ser uma atividade de medida, mas no caso as medidas quem fez fui eu, né?
Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Então, o objetivo da aprendizagem é realizar medidas de massa e volume dos corpos sólidos para a determinação da densidade dos corpos, né? Então, a gente ainda está trabalhando a parte de medidas, né? Essa parte de densidade, gente, ela é um conceito que a gente trabalha mais com a parte de fluidos, né? A gente vai trabalhar, que a gente trabalha densidade, pressão, escoamento, tal, essa coisa toda. Eu estou trazendo para cá, apesar de que também pode ser trabalhado em mecânica sem problemas. Estou trazendo para cá justamente para a gente trabalhar a medida de massa e a medida de volume, né? E aí, massa e volume de corpos sólidos, claro, né? Enfim, certo? E a medida do volume a gente está utilizando um líquido, né? Que no caso é a água, para utilizar como um fluido, justamente para a gente. A diferença do fluido vai corresponder justamente ao volume do objeto lá. E a massa a gente faz a medida a partir claro, da balança, e a gente precisa de uma balança sim para poder fazer. Certo, gente boa? Então, por favor. Então a gente vai fazer a medida, como vocês viram lá no vídeo, dessa massa e desse volume. Tá? Os materiais necessários que estão lá no vídeo já, né? Então, os corpos são esses. Foi a pedra, a bola de gude, na verdade só tem uma bola de aço, né? Foi só uma. O copo de vidro lá, que é um recipientezinho, né? Pedaço de cerâmica, enfim. Papel e caneta no caso, para as anotações, e a câmera para a filmagem. Bom, isso aqui vocês já vão encontrar feito, né, as medidas de massa de cada um e anotar. Em seguida, bom, não vou nem cobrar isso de vocês. O que eu quero de vocês é isso aqui, ó. Tá vendo? O preenchimento dessa tabela das massas que nós fizemos a medida em grama, da cerâmica, da pedra, da bola de aço, do copo de vidro e das duas bolas de gude. Dos volumes em ml, que no caso lá as medidas também foram, e é aqui, ó, que eu estou dizendo para vocês, né? Na verdade, tá, perdão, gente, o erro não foi nos 30 não, o erro foi na primeira medida, que eu disse que era 5, e na verdade foi 15, né? A segunda, quando eu faço a medida das duas bolas, que dá 30, então a segunda bola de gude também é 15 ml, tá? E a partir daí, vocês me darem a densidade, tá certo? Em gramas por centímetro cúbico. Bom, como é que vai fazer isso? Na verdade, se não me engano, 1 ml é justamente 1 centímetro cúbico, tá? Então, o que é que acontece? Esse volume em ml, quando eu faço a medida aqui, na verdade eu já estou medindo em centímetros cúbicos. Então, a divisão aqui eu posso fazer ela diretamente, tá certo? Bom, o que é que eu vou querer dessa atividade aqui? É essa tabela preenchida, né? Essa tabela preenchida com esses valores aqui. Se vocês quiserem preencher nesse próprio documento e me mandar o documento todo, beleza. Se não, preenche aí, pode ser feito isso também na mão, tira uma foto. Bom, aí a forma que vocês vão mandar, enviar uma foto ou o arquivo, bom, para aquele mesmo e-mail, tá certo? Aqui tem só a referência do livro de ensino de física, tá? De onde também eu tirei algumas referências para essa atividade. Beleza? Bom, terminando a aula aqui, eu já vou colocar isso aqui lá no Siga A, certo? E fico no aguardo. Como eu mencionei
outra vez, não, a princípio não tem prazo, a não ser o final da disciplina, que vai ser lá em junho, mas à medida que vocês forem enviando, vocês já vão, né, ficando aí sem essa pendência. Deixa eu lembrar também, eu não sei se todo mundo que está aqui assistiu lá a primeira aula, que foi na sexta-feira de manhã, acho que faz uns 15 dias, que eu deixei um link para que vocês fizessem o preenchimento, é um formulário Google, né? Sobre as expectativas da disciplina e sobre a formação de vocês, a experiência de vocês com o Laboratório de Física 1. Então eu vi que muitas pessoas responderam, mas por acaso alguém aqui, né, não tiver respondido, aí eu estou solicitando que faça, né? Porque aí essa já é uma atividade, tá certo? Essa é uma atividade. Até agora a gente já tem 4 atividades. E aí vocês vão dizer, professor, mas o senhor está correndo demais, tá cobrando muita atividade. Na verdade, essas atividades elas vão corresponder à presença de vocês, né? E aí vocês, se eu vi que já teve gente que mandou da aula passada e eu agradeço. De cabeça aqui eu acho que Tamires, Vanessa e Mike foram os que me enviaram. Mike, inclusive, ainda agora já me enviou o videozinho da aula de quarta-feira. E aí eu já agradeço aí. Não tive tempo de assistir, Mike, mas assim que terminar a aula aqui eu vou assistir, tá certo? E aí os demais, é claro que se a gente for deixando isso mais para frente, daqui a pouco a gente vai ter uma grande quantidade de coisas para fazer, mesmo que elas sejam pequenininhas, e aí quem está fazendo está vendo que não estou complicando, não estou pedindo atividades nem né, tarefas muito difíceis, precisa tirar aí uns 10, 15 minutos. E aí a gente está inclusive reduzindo também um pouco do tempo da aula para deixar também tempo para vocês fazerem essas atividades. Essa é uma das ideias. Se estivéssemos presente, pessoal, eu ia cobrar a atividade durante a aula, tá? Ou pelo menos de uma aula para outra, mas que fosse feito no laboratório. Como a gente não está no laboratório, eu estou diminuindo o tempo, né? Para que vocês também tenham tempo de fazer essas atividades. Então, façam, por favor. Eu não sei como é que está acontecendo as outras disciplinas de Química e de Biologia, se eles também estão passando várias atividades por aula ou depois. Mas daqui a pouco vai começar a juntar as minhas com a de Química, com a de Biologia, com a das outras disciplinas também que vocês estão vendo, né? Segurança do laboratório. Eu acho que a parte de ética também com o Diogo, enfim, né? Então, o que vocês puderem antecipar aí e me mandar também facilita meu trabalho, porque eu já vou antecipando o controle e a correção dessas atividades, né? E todo mundo fica feliz. Se deixar tudo para a última hora, aí sufoca todo mundo, inclusive eu também. Beleza, gente boa? Então, essa é a atividade. Se vocês tiverem dúvida, depois que abrirem lá, apesar de que no roteiro tem a sequenciazinha e tem dizendo, né? Bem melhor o que é que eu quero. Mas eu vou colocar agora tanto esses vídeos como o roteiro lá no Siga A. E aí vocês já ficam, né, com esse material para poder fazer a atividade. Beleza, pessoal? Então agradeço aí a presença de todos. Espero que vocês tenham um ótimo fim de semana aí. E até a semana que vem. Beleza? Tem alguma dúvida? Querem perguntar algo? Como é que vocês estão aí se inscrevendo no auxílio emergencial? Estão com dúvida também? Lembre-se que é até domingo, hein? Não vão perder essa oportunidade, não. O auxílio emergencial, a princípio, ele vai cobrir esse período que a gente está sem RU. Quando o RU voltar, aí o auxílio será suspenso. Tá? Mas, bom, durante 2 meses já é uma ajuda boa, né? Beleza, pessoal? Então vou parando aqui a gravação e novamente agradecendo a presença de todos vocês, tá certo?